Bom, pessoal, vamos dar início à aula 6 de Mecânica Clássica 1. Nessa aula, então, nós vamos continuar, vendo o método de resolução de EDOs não homogêneas, no caso, da equação da EDO do oscilador harmônico amortecido. É que a gente vai fazer algumas aplicações, daquele resultado que a gente chegou na aula passada. Então, vou aplicar aqui para a força instantânea, e a gente vai discutir um pouquinho aí mais sobre o método de Green, e também vou falar sobre força periódica, e a gente vai discutir aí um pouco sobre ressonância, tá bom? Então, primeiro, um resumo geral aqui do problema, tá certo? A gente tem uma força externa, tá bom? Que age sobre um oscilador harmônico amortecido. Tá? Então, a gente vai ter uma EDO não homogênea, devido ao termo externo, de força externa. Tá? E a gente viu, então, na aula passada, que a gente vai ter uma solução, tá? Que ela é composta pela solução da homogênea, esses dois primeiros termos, onde A e B são constantes a serem determinadas pelas condições de contorno. Tá? E a gente tem esse termo aqui, tá? Que é o termo proveniente da não homogênea, tá certo? Que é dado pela integral de f vezes a g, onde essa g é a função de Green do problema, tá? Que está escrito em termos das soluções, da não homogênea. Isso aí que a gente tinha visto na aula passada. Tá? Então, nessa aula, eu vou colocar, então, forças, aqui, tá? Para que a gente possa realizar essa integral aqui, tá bom? E obter a solução. Então, o primeiro caso que eu vou utilizar é o da força instantânea, tá? Essa força, tá? Ela é uma força que age, instantaneamente, ou seja, somente num instante, tá? Aqui eu coloquei, então, que ela tem intensidade I0 e ela age, nesse instante T0 aqui, tá bom? Esse símbolo, delta, aqui, tá? Ela é a delta de Dirac, tá? Ela é uma função a qual ela é zero para todo t diferente de t0 e ela é infinito para t igual a t0. Tá? Essa é a forma que a gente utiliza para simular, para modelar uma força instantânea, tá? Porque ela é zero em todos os instantes, somente em t igual a t0 que ela é diferente de zero, tá bom? No caso, ela é infinita, mas ela tem uma certa propriedade, tá bom? Que o impulso dela é constante, tá certo? Vai dar esse zero aí, tá bom? Então, então eu coloquei aqui a expressão da solução geral, tá bom? Substituí, então, a minha força, F de t, eu tinha aqui, então eu preciso escrever ela como F de t', então, onde tinha t aqui, eu coloquei t', tá? I0. O I0 ficou para fora da integral, que ele era constante, Também podia ter colocado, obviamente, esses m's aqui, Bom, esse m com esses gamas aqui também são constantes, poderia ter ido para fora da integral. Tá? Essa função delta, tá? De Dirac, ela tem uma propriedade, tá? O seguinte, se t0 tiver dentro da integral, dentro dos limites de integração, então essa integral vai dar a função que acompanha ela, ou seja, a função de Green aqui, tomada em t0. E se t0 não estiver dentro dos limites de integração, tá? Essa função integral vai dar zero. Tá? Por quê? Porque esse delta aqui ele é zero para todos os pontos diferentes de t igual a t0. Tá? E em t igual a t0 ele dá infinito, mas de forma que essa integral aqui, tá? Vai dar o valor da função dele tomado em t0. Tá? Então, a nossa solução vai ficar desse tipo, tem a solução da homogênea mais I0, e o resultado dessa integral vai ser zero se t for menor do que t0 e g de t, t0, se t maior do que t0. Ou seja, eu tenho que pegar nessa função aqui, ó, e colocar t' igual a t0. Tá? Então, onde tiver o t' aqui, eu vou colocar o t0. Tá bom?
É isso que essa delta faz. Ela parece difícil, mas na verdade ela é muito fácil, porque ela facilita a integral para a gente, né? Toda vez que tiver a delta como integral, ou essa integral vai dar zero, ou ela vai dar a função que acompanha a delta tomada no ponto que zera aqui o argumento da delta, né? Aqui no caso, t' igual a t0, certo? Eu não sei se vocês já estudaram a delta de Dirac, tá? Se não, eu posso dar mais uma complementada, né? Na hora da aula síncrona, tá ok? Então, a gente tem esses dois resultados, né? Tá? Para t menor do que t0, ela se comporta, obviamente, como um oscilador livre, né? E para t maior do que t0, ela se comporta, né? De forma diferente, né? Porque ela levou essa pancada aí, ok? Você pode ver aqui nesse caso, né? Que quando t0 está incluído, né? A nossa solução é a própria função de Green, tá? Então é por isso que se diz, tá? Que a função de Green ela é solução desse problema aqui, tá? Ou seja, se eu tiver uma fonte do tipo delta, a minha solução é a função de Green, tá? Você pode ver aqui, ó, tá aqui, ó. A solução da particular é a própria função de Green, tá? Tira, esquece esse zero aqui, tá aqui fora, ó. Ok? Então, essa função também ela é chamada de função inversa do operador diferencial que está na frente dela, certo? Então, a gente tem um operador diferencial aqui, né? Certo? Um operador, né, que atua com derivadas sobre uma função, tá certo? E aí a gente diz que a função de Green é a função inversa desse operador. Por quê? Porque quando eu atuo o operador na função de Green, ele me dá a delta, né? Okay? Nesse sentido, né? Como se fosse aqueles produtos de matrizes, né? Certo? Eu tenho uma matriz multiplicada pela outra, ela me dá a identidade. Tá? A delta aqui está funcionando como esse papel da identidade. Tá? Então, para qualquer operador diferencial, né, você vai ter uma função de Green que vai ser a inversa desse operador. Por isso que ela é muito importante, por isso que a função de Green ela vai além, né, do problema do oscilador harmônico. Qualquer operador diferencial que você tenha, né, quando você inverter ele, né, ou seja, você vai achar uma função a qual o operador aplicado nessa função vai dar delta de Dirac. Essa função que você obter vai ser a função de Green, ok? Então, no caso do nosso oscilador harmônico, né, nós tínhamos essa solução aqui, né, para t maior que zero, e para t menor do que zero, menor do que t0, né, nós só tínhamos essa primeira parte aqui, tá certo? Então, o que é que eu vou considerar? Né? Eu vou considerar, então, que o corpo, agora eu vou tentar achar aqui as condições de contorno, né? Tá? Então, vou especificar um pouco mais aqui. Eu vou dizer que o corpo está em repouso na origem, tá? Quando sofre o impacto, tá? Ou seja, antes de sofrer o impacto, né? Tá certo? Então, nesse caso, a gente tem que A igual a B igual a zero, né? Tá certo? Porque antes do impacto, a solução é só essa primeira parte aqui, ó. Certo? E como ele tem que ter posição igual a zero e velocidade igual a zero, a gente vai ter que A igual a B igual a zero. Ele está em repouso no equilíbrio ali no ponto de equilíbrio da mola, né? Então ele não se mexe ali. Então a solução da não homogênea, da homogênea, quer dizer, é zero. Se não tivesse força externa, esse corpo ia continuar parado na origem. Né? Tá certo? Mas, como aparece a força extra, né? Então, ele vai ter um comportamento depois para t maior do que t0, né? Não vai permanecer no repouso para t maior do que t0. Tá? Então, quando a gente fizer A igual a B igual a zero, a gente vai obter, então, a solução aqui, né? Tá? Que é esse cara aqui, né? I0 elevado a gama 1 t menos t0 elevado a gama 2 t menos t0 dividido por m gama 1 menos gama 2. Tá certo? Essa solução é a solução... Opa, tá errado, né? Eu vou corrigir isso aqui e volto. Ó.
corrigido, né? Agora sim, a gente tem o x de t, sempre, obviamente, para t maior do que t0, né? Tá certo? A gente vai ter essa solução aqui, né? Para t menor do que t0, x de t igual a zero, ok? Ele está parado lá no equilíbrio, né? Tá certo? Então eu fiz agora só uma aplicação para o caso, né? Subamortecido, né? Tá bom? Onde a gente tem, então, né, que a raiz lá, os gamas 1 e os gamas 2, tem a parte complexa, né? Tá? Então o gama 1 eu chamei de menos b sobre 2m mais i ômega, né? E o gama 2 é menos b sobre 2m menos i ômega, como a gente já tinha escrito, né? Então, dessa forma, a gente substitui, né? Aqui, tá? A gente vai ter o termo, né? Exponencial real, né? Que vai fazer com que a amplitude vai caindo, que é exatamente o termo de amortecimento, né? E aqui, quando a gente substituir, a gente vai identificar isso aqui como seno, né? E a gente vai ter um termo aqui de seno de ômega t menos t0. Então você pode ver aqui que o x de zero, né, ele é x de t0, né? Ele é zero mesmo, tá bom? Porque vai dar o seno de zero aqui, vai dar zero. Ou seja, ele está realmente no início parado, né, na posição x igual a zero. Tá? Claro que se você calcular a velocidade, ela não vai dar zero, né? Por causa do impacto já que foi sofrido, tá certo? Ok? Então, ele iria então começar a ter esse comportamento aqui, tá certo? Depois da pancada. Então ele estava parado lá na origem, né? A mola estava distendida, relaxada, né? Quando a gente deu essa pancada, em t igual a t0, a partir de então ele começa a ter esse movimento aqui. Claro, tudo vai depender, né, do I0, né? Que é a intensidade, né, que você dá a pancada ali, né? Que vai estar associado com as amplitudes iniciais, né? Tá certo? Claro que a amplitude vai diminuindo com o tempo, né? Devido ao termo de amortecimento. Né? É subamortecido, mas tem amortecimento aqui no caso. Né? Claro, você também pode fazer o limite em que B vai a zero, né? E aí ele vai entrar numa fase do tipo, num movimento harmônico, né? Do tipo seno de ômega t. Com amplitude, né? Dada por I0 sobre M ômega. Ok? Então, que é a energia, né? No final, que é transferida, né? Pela pancada, né? Para o oscilador, né? Ok? Então, esse aqui foi um exemplo. Esse exemplo aqui, ele também foi para ilustrar o fato, né, de que a função de Green, ela é a função inversa do operador diferencial, tá? E também para ilustrar aqui esse problema aqui de uma força instantânea, tá? Como você desse uma martelada ali no teu oscilador harmônico, tá certo? Agora, okay. Bom, agora a gente vai fazer um outro exemplo, tá certo? Que é um exemplo de uma força periódica. Bom, aqui a integral vai ser um pouquinho mais chata de resolver, né? Porque não tem a delta, né? Que é a famosa matadora de integrais, né? Então a gente vai ter que, infelizmente, resolver aquelas integraizinhas mesmo, tá? Então eu coloquei aqui uma força periódica, tá? De intensidade F0 e uma frequência ômega', né? E uma fase aí delta, ok? Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá procurar a solução particular do problema, né? Eu não escrevi aqui a solução completa com a parte homogênea, tá? Para não ficar muito grande, né? Porque a gente vai ter que ter um trabalhozinho aqui de resolver essa integral aí, né? Tá bom? Então eu substituí aqui a força, né? Tá? F0 é uma constante, cosseno de ômega t, ômega', t', né? Mais delta, vezes aqui a nossa função de Green. Então o que foi que eu fiz? Coloquei m gama 1 menos gama 2 aqui fora da integral, né? Ela é constante, tá? E comecei a fazer a distributiva aqui, né? Tirei desse primeiro termo aqui gama 1t, que é constante, porque é a integral em t', tá? E no segundo termo aqui da distributiva, coloquei o gama 2t em evidência, né? Também, porque ela é constante em relação à integração em t', né? Tá bom? E fiquei com essas duas integrais aqui, né? Do cosseno com a exponencial em gama 1 e o cosseno com a exponencial em gama 2. Claro que essas integrais vão ser iguais, né? Só trocando gama 1 por gama 2. Tá? Então vamos lá. Para
resolver essa integral de cosseno vezes exponencial, claro, essa integral é tabelada, você pode procurar, tá certo? Ela por aí. Se não me engano, talvez dê certo para fazer também via integração por partes, mas eu vou utilizar o método de transformar o cosseno em exponenciais complexas, ok? Então, foi esse o meu método aqui, tá bom? Peguei aqui o primeiro termo, né? Escrevi esse cosseno de ômega' t' mais delta, né? Como sendo as exponenciais imaginárias aqui, né? Elevado a i, ômega' t' mais delta, mais elevado a menos. Tinha um fator 2 que eu coloquei aqui na frente, ó, tá bom? E a mesma coisa eu fiz aqui na outra, né? Tá? Agora, é só a gente tentar tirar os termos que são constantes, né? A gente tem esse termo i delta aqui, ó, que é constante. Tá? Então, ele veio para fora da integral aqui, da primeira, e a gente ficou com e elevado a i, ômega' t' menos γ1 t'. Tá aqui, ó. E assim eu fui fazendo com todos, né? Nesse daqui saiu o menos i delta, tá aqui, ó, menos i delta. Ficamos com a integral aqui dentro, que é menos i ômega' menos γ1, tudo isso vezes t', tá aqui, ó. Tá? E assim foi, né? A mesma coisa aqui com o outro, só que é substituindo em vez de γ1, γ2, ó. Mesma coisa. Agora a gente tem integrais para resolver de exponenciais. Ó, ótimo. Integral de exponencial a gente sabe resolver. Né? Não precisa olhar em tabela, né? Tá certo? Eu vou passar um pouco desapercebido por essa observação aqui, mas é uma observação que é importante fazer, tá certo? Eu vou sempre estar considerando que esses valores aqui são sempre diferentes de zero, ou seja, γ1 não é igual a i ômega', é diferente de ômega', e também diferente de menos i ômega', e a mesma coisa vai acontecer com γ2, tá bom? Por quê? Porque se esses exponenciais aqui forem zero, né, aqui em cima, então o valor da integral vai ficar diferente, certo? Então, eu vou considerar sempre que isso não é verdade, né? Que γ1 e γ2 nunca vão ser iguais a mais ou menos i ômega', tá? Mas, nesse caso, você teria que fazer a integral sem ser exponencial, no caso, né? Que ficaria só exponencial de zero, que dá 1, então ficaria integral de dt' nesse caso, tá bom? Essa é a única observação que eu teria para fazer. Por quê, né? Quando a gente desce, né? Quando a gente integra a exponencial, ela vai ficar com esses termos aqui embaixo, né? Então, esses termos não podem ser zeros. Não pode ser zero, ok? Então, eu fiz as integrais aqui, né? Aqui caiu sempre os expoentes, né? Tá certo? Fica dessa forma aqui, ó, tá? E agora é ajeitar, né? Aqui os termos, tá certo? Então, nós temos só juntei essas exponenciais aqui, né? Certo? Cancelou o termo de γ1 aqui, certo? Só ajeitei aqui as exponenciais, tá certo? E agora eu vou agrupar, né? Quem tem, por exemplo, i ômega' t mais delta, tem esse termo aqui e tem esse termo aqui, ó. Então, né, que tem um termo com γ1 e tem um termo com γ2 embaixo. Tá? Então tá aqui, ó. Tirei o MMC deles, né? Não, minto. Juntei esses dois primeiros termos aqui, que tem γ1 embaixo, né? E juntei esses dois termos aqui embaixo, que tem γ2 embaixo, certo? Tirei o MMC deles, né? Só o algebrismo aqui, ok? Para que isso, né? Porque aí agora eu posso reconhecer quem são os termos de cosseno e os termos de seno, né? Então, o termo, aqui a gente vai ter um termo que vai ser γ1 vezes essa exponencial, e aqui a gente tem um termo mais γ1 vezes a exponencial negativa em cima. Isso está associado ao cosseno, né? Então, vai ser γ1 cosseno. Tá? A gente vai ter os termos em que vai ser a subtração, né? I ômega' menos I ômega'. A primeira aqui está com a exponencial positiva e esse segundo com a exponencial negativa, né? Vai estar associado ao seno,
Aqui o seno, tá? E foi isso, né? Identificando com aqueles termos com aquelas identidades de Euler, né? Tá certo? Aquelas relações de Euler que relacionam o seno e o cosseno com as exponenciais complexas, né? Fui identificando aqui quem era os termos de cosseno e os termos de seno, tá? E aí só agrupei depois também, né? Tem um termo aqui de cosseno, ó, aqui. Eu tinha dois termos de cosseno, né? Juntei eles e tinha dois termos de seno, também juntei eles aqui, tá bom? Então ficamos com essa expressão aí meio feia, né? Tá bom? Mais geral, né? Bom, sempre que a gente tem uma combinação de cosseno e seno da mesma quantidade, a gente sempre pode tentar escrever isso, né, como sendo uma função trigonométrica associada a uma fase, tá certo? E aqui a gente tem uma amplitude aqui alfa, né? Onde esse alfa e teta serão a amplitude e a fase, né, a serem determinadas, tá certo? Como é que eu faço para determinar isso? Então eu vou utilizar a relação trigonométrica, né, do seno do arco soma, né? Tá bom? Ou seja, seno de A mais B é seno A cosseno B mais cosseno A seno B. Então eu separei isso aqui, né, nesses dois primeiros aqui, ômega' T mais delta e o θ separadamente, certo? Então, e aí agora eu vou comparar, né, com a minha expressão anterior. Ou seja, quem tem seno de ômega' T mais delta, tá aqui, ó. Aqui, ó. Então, tudo que está na frente dele, né, alfa cosseno de θ vai ser identificado com o resto do produto, né? Vai ficar sendo identificado com essa parte aqui, né? Tá multiplicando ele, tá? Eu não vou pegar essa primeira parte aqui não, tá? F0, M, gama 1 menos gama 2. Isso aí eu boto no final, tá? Trabalhar só com essa parte aqui que está entre colchetes, né? Parênteses retos. Tá? Então, o alfa cosseno de θ deve ser essa parte aqui, que era a parte que estava multiplicando o seno, né? E o alfa seno de θ, né, é a parte que estava multiplicando o cosseno dessa de ômega' T mais delta. Tá aqui. Tá, esse pedaço aqui. Aqui eu só fiz um algebrismo de novo, né? Tirei o MMC, tá? E agrupei tudo numa fração só. E eu fiz a mesma coisa aqui no de baixo, certo? Só tirar o MMC, tá bom? Beleza. Então daqui eu posso achar quem é o θ, né? Dividindo um pelo outro para achar a tangente de θ, né? Então assim eu posso achar a tangente de θ. Por que é que eu vou fazer isso, né? Para eliminar esse alfa aqui que eu não sei quem é, né? Então, minha tangente de θ vai dar esse bicho aqui do seno, dividido pela essa parte aqui do cosseno. Tá? É bom que o denominador deles é igual, são iguais, então vão se cancelar, né? Tá? E a gente vai ficar com essa expressão. Tá? Aqui eu só abri, né? Gama 1 quadrado menos gama 2 quadrado, eu escrevi como gama 1 mais gama 2, gama 1 menos gama 2, subtraí aqui do de cima, né? Ó, cancelei, né? Simplifiquei, quer dizer, tá certo? E obtivemos essa expressão aqui, ó. Gama 1, gama 2 menos ômega' ao quadrado, dividido por ômega' gama 1 mais gama 2. Tá? A partir dessa expressão, a gente pode tirar também a expressão do cosseno. Tá? O cosseno, né, é essa parte aqui de baixo, dividido pelo quadrado dela, mais o quadrado da de cima. Tá aqui, ó. Certo? Que é relações trigonométricas, tá bom? Ela, como se relaciona o cosseno com a tangente, né? Tá? E aí aqui também é só simplificação aqui, tá? Coloquei, abri esses quadrados, né? E coloquei em evidência, escrevi dessa forma aqui, tá bom? Para que é que eu preciso do cosseno? Porque eu preciso achar o alfa, né? Porque eu sei que alfa cosseno é igual a essa quantidade aqui, né? Então, eu sabendo o cosseno, eu acho o alfa também, ó, tá? Alfa vai ser essa quantidade que a gente tinha aqui, ó, dividido pelo cosseno, ou seja, multiplicado pelo inverso, né? Tá bom? Que bom que dá para simplificar aqui um monte de coisa, né? E a gente vai ter que o alfa, né, é dado por gama 1 menos gama 2, dividido pela raiz de ômega' ao quadrado mais gama 2 quadrado, que multiplica, né, ômega' quadrado mais gama 1 quadrado. Tá? E agora a gente pode voltar e escrever a solução dessa forma aqui, ó. Achamos já quem é o alfa, achamos quem é o θ, né? E aí a gente pode então escrever
a solução geral do problema, né, dessa forma aqui, ó, tá? Aqui eu, de novo, coloquei a solução da homogênea, né, e escrevi a solução da não homogênea, né, que era aquela parte que a gente tinha escrito aqui, tá? Dessa forma, tá? Tá aqui o termo da amplitude, né? Teve um termo aqui que se cancelou, γ1 menos γ2 se cancelou aqui, ó, com esse termo, γ1 menos γ2, ficou F0 sobre M, tá aqui, ó, F0 sobre M, aquele termo que eu tinha escrito, seno de ômega' mais delta mais θ, dividido por essa parte aqui que não se cancelou, né? Tá aqui, ó. Tá? A e B devem ser dados pelas condições de contorno, tá? E θ é dado por essa expressão aqui, né? Tá? É o arco cuja tangente é dado por isso aqui. É uma fase, né, tá, da solução que é dada pela frequência, né, no caso aqui, da força externa, tá bom? Então, para aplicar isso aqui, tá, eu vou aplicar ele, tá, para a gente calcular todas essas quantidades aqui, né, quando, no caso, subamortecido, tá certo? Então, eu chamei as soluções γ1 de menos beta e ômega, e γ2 de menos beta menos e ômega, tá? Esse beta aqui, só para simplificar a nossa notação, tá? É aquele B sobre 2M, tá? Que tinha lá, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Chamei tudo isso aqui de beta, para ficar mais simples, né? Tá? Já que a solução já é meio grande, já, né? Bom? E tem que lembrar que esse ômega, tá certo? Ele é igual a raiz de K sobre M menos beta ao quadrado, tá bom? Se você voltar lá, você vai ver que esse ômegazinho é dado por essa quantidade aqui, ó. Tá? Eu chamei ele de ômega zero menos beta ao quadrado, certo? Ômega zero ao quadrado é esse bicho aqui, ó, K sobre M, que é a frequência natural de um oscilador não amortecido, né? Certo? Aquele raiz de K sobre M. Bom? Beleza. Então, vamos lá substituir. X de t, eu escrevi ela aqui a homogênea dessa forma, né? Tá? A elevado a menos beta t cosseno de ômega t mais um θ zero, tá? Agora, A e θ zero aqui vão ser dados pelas condições de contorno, tá bom? E sair, né, colocando γ1 e γ2 lá naquela expressão zona que a gente tinha aqui, ó. γ1 aqui, γ2 aqui, ó. Certo? Aqui ficamos com esse... Abrir os quadrados, né? Ficamos com essa expressão aqui, grande aqui, né? Tá bom? Agora, a questão é, bom, aqui é algebrismo, né? Ômega ao quadrado é ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado. O beta, os termos de beta vão se simplificar aqui, ó, certo? E a gente vai ficar com ômega' ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá? Beleza? E aqui também a gente pode fazer um algebrismo aqui, tá certo? E escrever isso desse tipo, né? Ômega' ao quadrado menos ômega zero ao quadrado mais 4. Bom, aqui é o quadrado do primeiro, né? Isso é um produto, né? Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Porque aqui é A mais B, A menos B. Então, isso aqui vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? E devido a esse fatorzinho I aqui, que ficou positivo, certo? Então, a nossa solução para o problema é esse. A gente tem aqui... Deixa eu ver se eu falo alguma coisa. Então, tá aqui, tá? Então, aqui... a gente tem A e θ zero, né? No primeiro termo. Tá? Opa, aqui eu esqueci alguma coisa de escrever, né? Tá? Eu vou corrigir e volto, porque aqui na verdade é A e θ zero dados pela condição de contorno, né? Tá? Pelas condições iniciais, tá bom? Agora sim corrigido, né? Com A e θ zero dados pelas condições de contorno, ok? Isso vai depender da velocidade inicial e da posição inicial, tá certo? Mas ele é um termo que a gente chama de transiente, tá certo? Por causa dessa contribuição exponencial, né? Você vê que esse termo, esse primeiro termo, ele tende a ir a zero, né? Por causa desse termo exponencial aqui, tá? Ele é um termo que tem frequência ômega, tá? Que é a frequência natural,
tá bom? Esse segundo termo, a gente já vê que a frequência é a frequência ômega', que é a frequência da força, e não a frequência natural do oscilador, tá? Amortecido, certo? Bom, então, esse é um termo aqui transiente, né? Ele vai tendo a perder a sua força, né? Com o tempo, tá bom? E esse segundo termo, tá certo? Ele é um termo, de novo, com a frequência ômega', né? Ou seja, a frequência da força aplicada, ou seja, o teu oscilador harmônico, ele vai tender a ficar com a frequência da força aplicada e não a frequência que ele tinha naturalmente, tá certo? Isso é interessante. E outra questão interessante aqui é a amplitude, tá certo? Qual é a amplitude desse movimento? Tá? Você pode perceber aqui que a amplitude é todo esse negócio aqui que multiplica o seno, tá certo? Ele não depende simplesmente da intensidade da força aplicada, que é F0, mas ele também depende da frequência a qual essa força é aplicada. Tá? Então você pode ver aqui que, como esse termo aqui está ao quadrado, né? O mínimo dele é quando ômega' igual a ômega zero, tá certo? Então, quando o ômega' é igual a ômega zero, essa amplitude ela se torna máxima, tá certo? Principalmente se você tiver um beta, né? Que é B sobre 2M, muito pequeno, né? Tá certo? Você vai estar, então, aqui embaixo com um termo muito pequeno, o que vai dar uma amplitude muito grande, tá certo? A amplitude vai ser, nesse caso, máxima, tá? Claro que se você fizer ômega igual a ômega zero, ômega' igual a ômega zero e beta igual a zero, você vai ter um problema aqui, e esse problema está relacionado com aquelas condições da integral que eu falei. Lembra quando eu fui integrar, que eu disse que γ1 nem γ2 poderiam ser I ômega', ou mais ou menos I ômega'? Pronto, está associado a isso aqui, tá certo? Se você fizer ômega' igual a ômega zero e beta igual a zero, tá? O teu resultado aqui vai querer divergir, porque na verdade você tem que voltar lá para as integrais e fazer aquelas integraizinhas de novo, tá certo? Então, essa aqui é a condição de ressonância, né? É quando você faz uma força que tem uma frequência muito parecida com a frequência natural de oscilação, não do oscilador harmônico amortecido, né? Mas do oscilador harmônico livre, tá certo? É só a raiz de K sobre M mesmo aqui, tá certo? Você vai ter uma amplitude máxima, ou seja, o teu movimento ele vai começar a ficar com amplitude muito grande, tá certo? Então esse é um grande problema, ou uma grande solução, né? Tudo depende do que você quer fazer. Se você quer que a sua amplitude seja muito grande, tá? Então você tem que colocar uma força próxima uma frequência próxima da frequência natural, tá? De oscilação, que assim você vai ter um movimento com frequência muito grande, tá bom? É claro que isso pode ser catastrófico, né? Se a gente está falando sobre osciladores harmônicos, tá? Que naturalmente têm frequências, que tem amplitudes muito baixas, né? Como, por exemplo, uma agitação térmica, né? Uma agitação ali de uma estrutura molecular, né? De uma estrutura de um corpo sólido, né? Você sabe que as moléculas ali, elas estão num vale de potencial, né? Ou seja, elas estão no mínimo de potencial ali, e à medida que você vai dando energia para aquelas moléculas, por exemplo, energia térmica, elas vão começando a oscilar ali em torno do equilíbrio delas, tá? Então, se você, mas com amplitude pequena, né? Amplitude da ordem microscópica ali, tá? Agora, se você vem com uma força externa e começa a ampliar essa amplitude, ou seja, você tem amplitudes, né, de ordens macroscópicas, a estrutura interna, a estrutura molecular do material não vai aguentar. Tá? Então você tem aqueles exemplos, né, de materiais, né, que se quebram, tá? Quando você insere uma força que às vezes nem é muito forte, mas ela tem uma frequência específica que entra em ressonância com a frequência daquele material, né? Então você tem tanto taças de vidro, né, quebrando, de cristal, no caso, quebrando com a voz, né, tá? Que não é uma questão de amplitude da voz, mas de frequência, né? Tá? Tanto você tem também aqueles cenários, né, de pontes, né, sendo destruídas a partir só da frequência do vento, né? Tá certo?
do vento batendo nela, que ela entra numa frequência de ressonância, ou você tem aquele exemplo clássico, né, do exército marchando, tá, em cima da ponte, né? Então, se como a marcha, né, do exército, ela tem uma frequência bem cadenciada, né? Se essa frequência ela entra em ressonância com a ponte, por exemplo, né? Então a ponte começa a vibrar em amplitudes a qual a estrutura interna dela não aguenta mais. Ela sai do comportamento oscilador, né? Ela sai do comportamento tipo Lady Hook, né? Sistema massa-mola, e ela começa a se quebrar mesmo, né? Ela começa a ter amplitudes que ela não consegue mais retornar, né? Ela simplesmente ela parte mesmo, tá? Então isso é um problema, né? Nesse caso, né? Ou uma solução. Tudo depende se você quer quebrar ou não, né? Bom, já que na aula passada me perguntaram, né? Se eu não me engano, tem um filme, né, do X-Men que o Mercúrio, né, utiliza isso, né? Ele começa a vibrar a mão em cima do vidro, né, na frequência específica, né, de modo a entrar em ressonância com o vidro e ele acaba quebrando lá o vidro, né, que é no momento onde ele vai libertar lá o magneto, né, da prisão lá. Então, bom, só para exemplificar, né, tá certo? Claro que tem vários exemplos reais, né, mas também tem esse exemplo aí da ficção aí, ok? Então era isso que eu queria falar aqui para vocês, tá? Nessa aula, que é a aula final aqui sobre essa primeira parte, né? Do conteúdo da nossa disciplina, né? Que é movimentos unidimensionais, tá bom? Então, eu vou ficando aqui por aqui nessa aula. Até a próxima, pessoal. Valeu!